Olá, pérolas preciosas de Deus, que bom estar com vocês mais um dia, trazendo uma palavra maravilhosa que o Senhor nos confiou no dia de hoje. E o tema de hoje que a gente vai abordar é: o arrependimento, ele tem poder de transformar e mudar sentenças. Sim, mulheres, como é importante termos um coração sensível, uma consciência sensível que nos leva ao arrependimento do pecado e não uma consciência dura, uma consciência cauterizada, uma consciência que aceita e mantém nós mulheres no cativeiro do pecado, no cativeiro do não arrependimento, no cativeiro da não transformação. Toda transformação é essencial na nossa vida. É necessário iniciar de um arrependimento. Toda transformação que vai mudar a nossa história sempre tem uma ligação com algum arrependimento, com alguma mudança de conduta, de caráter, arrependimento devido a algum comportamento que você tem, ou arrependimento devido a alguma coisa, mesmo que seja pequena, que pode te impedir de tornar uma mulher totalmente pura, uma mulher totalmente remida no sangue de Deus, para que as promessas dele possam se cumprir em nossas vidas. Mulher, hoje eu venho trazer um paralelo entre que tipo de mulheres estamos sendo hoje. Estamos sendo mulheres com comportamento de Saul ou estamos sendo mulheres com comportamento de Davi, após um pecado, após uma desobediência? Mulheres, para iniciar a nossa transformação do dia de hoje, que Deus espera de nós hoje, vamos no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Nesse capítulo 12 vai ser relatado a repreensão que Davi leva do profeta Natan. Então, nesse momento, Davi já tinha passado por processos onde ele não tinha relatado o que ele tinha feito, mas isso estava causando amargura no coração de Davi, estava deixando Davi triste, estava deixando Davi preocupado, estava deixando Davi desanimado, estava deixando Davi desnorteado em relação à situação que ele estava vivendo. Mal sabia ele que Deus já tinha o entendimento do que ele fazia, do que ele estava fazendo, e também Deus sabia que lá no fundo ele não estava se sentindo bem com essa situação que ele vinha escondendo, e usou o profeta Natan para repreender ele e mostrar a ele aquele erro que ele estava tentando esconder debaixo do tapete e não estava fazendo ele bem. Graças a Deus não estava fazendo ele bem. E é isso que Deus espera da gente. Ele sabe que somos seres humanos falhos, que falhamos, que erramos, e a intenção de Deus é nos perdoar após um arrependimento verdadeiro e sincero do nosso coração. Então, mulheres, que no dia de hoje vamos ver o quão é importante sermos mulheres que têm a consciência sensível aos erros que cometemos, o quanto é importante a gente buscar o caminho correto, mesmo após um pecado, mesmo após um erro, e buscar não cometer novamente esse erro, esse pecado que nos levou a essa tristeza, a esse desânimo, a esse vale por muitas vezes, ou um poço por muitas vezes, algo que a gente acha que acabou. Muitas vezes nós mulheres, devido a toda essa situação, temos até medo, né? Poxa, será que a promessa de Deus ainda vai cumprir sobre a minha vida após eu ter feito isso? Será que Deus ainda me ama? Será que Deus ainda me quer do lado dele? Será que Deus ainda pretende que eu esteja dentro da obra? Mulheres, a resposta é sim. Deus nunca vai te tirar algo se ele vê que dentro de você houve arrependimento. Mulheres, Deus sempre está disposto a dar mais uma chance a cada um de nós. Mas para ele dar essa mais uma chance é necessário ele ver o verdadeiro arrependimento e a verdadeira transformação de conduta. Então, no capítulo 12, do versículo 9, onde Natan já começou a repreensão com Davi. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá.
Glória a Deus, gente, olha que atitude maravilhosa do Davi. O Davi já vinha carregando esse peso desse pecado dentro do coração dele, e no momento que ele foi repreendido por Natan, ele não tentou culpar ninguém. Ele não tentou culpar ninguém do que ele tinha feito, do erro que ele tinha cometido, da escolha que ele tinha feito, do pecado que ele cometeu. E o pecado de Davi é um pecado tão grave, é um pecado tão grande. E mesmo assim, diante dessa situação toda, Davi, ele teve um bom coração de confessar a Deus, de dizer que pecou. Ele não procurou outros meios de tentar desviar o assunto, de culpar outras pessoas à sua volta, não. Ele abriu o coração e ainda falou, e ainda disse a verdade, que ele havia pecado, somente isso. E isso foi o necessário para Deus perdoar ele. Aqui na palavra já diz que Deus o perdoou, mas como todas nós já sabemos, tudo que a gente pratica, toda escolha que a gente faz, tem as suas consequências. E isso é necessário que a gente passe. Quantas vezes eu já não tomei uma decisão errada e eu tive que sofrer essas consequências, mas no momento que eu sofri essas consequências, eu não me afastei de Deus, não fiquei com raiva de Deus, e sim, busquei o arrependimento verdadeiro, me arrependi, entreguei nas mãos de Deus essa situação, esperei passar esse processo de consequências que era necessário eu passar nesse momento, e entreguei a situação, confiei, e eu senti o perdão de Deus, eu senti aquele alívio, eu senti aquele peso que saiu de cima das minhas costas, e isso é necessário, mulheres. Sabemos que toda escolha que a gente faz, todo pecado que a gente faz, a gente tem que pagar por ele, a gente paga por ele, porque foi uma escolha errada que a gente fez, foi uma escolha errada que a gente tomou, mas algo que a gente tem que ter dentro de nós é: eu errei, eu pequei, eu estou arrependida e eu estou disposta a passar esse processo de dor, esse processo onde eu estou colhendo o que eu plantei, para que através dessa colheita eu não volte a fazer mais, eu me recorde dessa situação. Mas muitas mulheres ainda hoje em dia permanecem ainda naquele mesmo pecado, naquele mesmo erro que vive cometendo, que vive caindo, e a consciência nossa, quando tem o costume de fazer sempre a mesma coisa e nunca se arrepender e sempre achar que aquilo é normal, ela se cauteriza. Aí após cauterizar, ela se endurece, ela endurece, aí já é difícil. Aí a nossa vida vai ser muito bagunçada, a nossa vida vai ser uma vida de decepção, a nossa vida não vai ser uma vida que a gente sente que está coberta, que está cheia de Deus. Sempre vai ter alguma coisa, alguma situação que vai tirar a nossa paz, a gente não vai se sentir bem. Não adianta falar, não adianta a internet pregar que essas mulheres que vivem uma vida nesse mundo são mulheres extremamente felizes, são mulheres totalmente bem-sucedidas. A verdade é que o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Não adianta nada. No fim das contas, tudo isso vai se tornar um peso na vida dessa pessoa, e talvez ela já esteja colhendo isso que ela está plantando. Toda mulher vai colher, todos nós que erramos vai colher, todo homem que erra também vai colher. Então a colheita é certeza que vai acontecer. Então buscar uma vida de acordo com os mandamentos, de acordo com os ensinamentos de Deus, é a melhor decisão que a gente tem na nossa vida. E lá no Salmo 32, Davi vem falar desse momento que ele passou, como era grande aquela dor que ele vivia, aquele arrependimento que pesava nele, aquela situação, aquele pecado que o oprimia. E nesse momento do Salmo 32, ele vem trazer o quão é importante a gente confessar o nosso pecado, porque ao confessarmos, mesmo que a gente receba essas consequências, essa colheita, a gente sente alívio, nós nos sentimos pessoas leves, a gente sente a presença de Deus, a gente volta a sentir que Deus está conosco, a gente volta a sentir que ainda há tempo de recuperar o que a gente perdeu, que ainda há tempo de a gente ainda viver a promessa que Deus tem sobre a nossa vida. E esse salmo é maravilhoso, se vocês puderem, meditem nele depois. E aqui eu já quero levar lá para o livro de 1 Samuel, no capítulo 13, onde a gente já vai entrar no paralelo do Saul, da atitude que Saul teve. E aqui a gente vai iniciar do capítulo 13, versículo 8, onde diz: ele esperou 7 dias, o Saul. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, ou seja, Saul: tragam-me holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás,
Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Gente, vamos fazer uma análise desse versículo 11 e 12. Olha só o que o Saul respondeu. O que nós mulheres devemos correr. Ele começou a dar desculpas, ele começou a achar culpados na história para dizer que aquela situação que ele fez foi a melhor coisa que ele tinha que ter feito naquele momento. Mas não, foi a pior coisa que ele fez, ele foi contra uma palavra de Deus. Deus nunca aceitaria tamanha desobediência. Além do mais, ele foi lá e tentou achar desculpa, tentou achar culpados, e muitas pessoas hoje em dia, ou muitas de nós mulheres, vivemos situações assim, onde a gente peca, a gente erra, mas a gente quer colocar a culpa em tal pessoa, em tal situação. Eu fiz isso porque fulano fez isso, porque meu filho fez isso, porque meu esposo fez isso comigo, e por isso que eu fui lá e fiz. Mulheres, muitas vezes eu já tomei decisão assim, de porque fulano fez, então eu vou fazer. E as consequências foram muito grandes para mim. Eu tomei essas consequências para mim. E graças a Deus, eu sempre tive a consciência sensível e busquei arrependimento no Senhor. O que Saul aqui não fez. Saul foi lá, culpou outra pessoa, e em nenhum momento diz que Saul se arrependeu dessa situação. E continuando aqui no versículo 13, disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. E se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E essa foi a situação do Saul. Ele perdeu seu reinado devido a essa grande desobediência. O pecado de Davi foi um pecado muito grande. Além de ele cometer adultério, se deitar com uma mulher que já era casada, ele foi lá e matou o esposo dessa mulher para tentar esconder os fatos. Ele foi tomando decisões uma em cima da outra para tentar reverter essa situação, mas acabou piorando e o seu pecado aumentou. As consequências também que o Davi sofreu foram grandes nessa situação. Mas fazendo o paralelo, vemos a diferença de um para o outro. Saul desobedeceu, não se arrependeu, tentou encontrar culpados e não assumiu o erro que cometeu, a decisão que tomou. Já Davi, no momento que ele foi confrontado, ele assumiu, falou, pequei contra o Senhor. Então, diante disso, veio o perdão de Deus sobre Davi. Davi permaneceu no reinado. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque Davi se arrepende. Davi, ele busca mudanças e em nenhum momento da história, Davi voltou a cometer o mesmo erro. É isso que Deus espera de nós, mulheres, que sejamos mulheres arrependidas verdadeiramente, porque o Senhor, ele é bom para perdoar. Lá no livro de 1 João, do capítulo 1, a partir do versículo 8, diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aleluia. Aqui é nítido, o Salmo 32 também é nítido, o quanto é importante, o quanto Deus nos perdoa, sim, após um pecado, mas para isso é necessário que a nossa consciência seja uma consciência sensível, seja um coração que se arrepende, que se entristece com o erro, que nos leva ao quebrantamento, que nos leva ao verdadeiro arrependimento. Dessa forma Deus perdoa, Deus restaura, Deus reconstrói, Deus nos faz novas novamente. E isso é incrível, e isso sempre está presente na Bíblia, que Deus tem um coração bom, que Deus está disposto a nos perdoar, mas Deus também é um Deus justo, onde a gente tem que pagar pelos nossos erros. Agora, se você é uma mulher que vira para mim e fala, Fran, eu não consigo, Fran, me sentir arrependida com os pecados que eu tomo, com as decisões erradas que eu tomo, eu sinto que a minha consciência é uma consciência que não se arrepende. Geralmente Satanás, quando nos leva ao pecado, ele sempre quer nos manter naquela mesma situação, para que sejamos cauterizados, para que tenhamos a nossa consciência cada vez mais acostumada com o pecado, e quanto mais acostumamos, mais afastamos de Deus e mais nos encaixamos ao que Satanás quer, a este mundo. Se você é essa mulher, ore a Deus e pede a Deus, Senhor, me dê uma consciência sensível, Pai, eu quero me arrepender e eu quero não voltar mais a pecar contra Ti, eu quero ter uma vida leve, eu quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida de acordo com os caminhos e de acordo com a forma que o Senhor quer que eu viva, eu quero viver as Tuas promessas, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, então cumpra em mim o Teu querer.
a tua vontade e que eu seja transformada e remida e que eu não volte mais a pecar e a cometer esse mesmo pecado. Sempre ore pedindo a Deus uma consciência sensível, que Deus coloque em você um Espírito Santo que te incomode, que te leve a se transformar. Eu sempre fazia essa oração, eu sempre pedia a Deus para que Ele me constrangesse diante dos meus erros, para que eu soubesse que eu estava fazendo algo errado. Teve um tempo da minha vida que eu cometia erros e eu estava sentindo que eu estava me acostumando, porque aquele erro parece que não estava mais doendo em meu coração. E eu não queria viver essa situação de costume com erro, porque eu sabia que isso estava errado, mas ao mesmo tempo parece que eu estava acostumando com isso e meu coração não estava mais sensibilizando, chorando, se quebrantando, se arrependendo dessa situação que eu estava vivendo. Aí qual era a oração que eu fazia para Deus? Deus, me incomode diante do meu pecado, porque eu não quero pecar. Eu estou sentindo que cada vez mais eu estou me acomodando a esse erro, a esse pecado, e eu não quero viver assim, porque eu sei que isso é errado. Então, Senhor, coloca em mim um Espírito Santo que me incomode, que me leve ao arrependimento, traga em minha vida uma consciência sensível. E foi isso que aconteceu. Eu consegui me libertar do que estava me prendendo, do que estava me tirando da presença de Deus, porque era a estratégia de Satanás. Satanás sabe o propósito que Deus tem na sua vida, o propósito que Deus tem no seu casamento, o propósito que Deus tem na sua família, o propósito que Deus tem no seu ministério, e ele sempre vai usar de alguma situação, de alguma desobediência, de algum pecado, para tentar manipular toda a situação e você perder a promessa de Deus, o que Deus tem para você, como Saul perdeu, porque te alimentando com o pecado e levando você a não se incomodar com esse pecado, você se encasula nessa situação e vai deixando agir, até que Deus coloca um ponto final nessa situação, no que Ele tinha para você. Então, mulheres, não se percam, não permita, ora a Deus, e Deus é fiel e Ele vai cumprir, Ele vai perdoar, mas também sejam mulheres que estejam dispostas a colher o que plantou, a viver a consequência, e nesse processo de viver, de colher, seja uma mulher que mesmo assim agradeça pelo perdão de Deus por estar vivendo essa situação e fale com Deus que não permita que você passe novamente por isso. Não murmure, não reclame, não culpe a Deus e não culpe a ninguém. Sejam mulheres como Davi, com a alma de Davi, com as ações de Davi, que aceita o erro que fez, confessa a Deus e busca mudança e não mais repete. Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, tenha causado alguma mudança. Deixe a sua curtida para que esse vídeo possa alcançar mais e mais mulheres, transformar mais e mais vidas. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te abraçar, que Deus possa ressignificar o que você achou que perdeu, que Deus possa colocar em você um espírito que se arrepende e te ajude a transformar. Muito obrigada e até o próximo dia.